Meus amigos, o penúltimo vídeo, no penúltimo vídeo que nós apresentamos, nós abordamos os riscos e as consequências negativas do uso da inteligência artificial. Nesta oportunidade, vamos tratar do lado positivo do uso da inteligência artificial, ou seja, os benefícios resultantes do uso da inteligência artificial. Com isso, com essa nossa apresentação, nós mostramos as duas faces da utilização dessa importante tecnologia que tende a revolucionar a sociedade em que nós vivemos. Como toda tecnologia, tem seu lado positivo e seu lado negativo. No penúltimo vídeo que nós apresentamos, tratamos do lado negativo da inteligência artificial. Mas agora nós vamos tratar do seu aspecto positivo, a fim de que todos nós, como cidadãos do mundo, possamos avaliar os aspectos positivos e os negativos e, a partir daí, adotar as medidas que sejam recomendáveis para fazer com que prevaleçam os benefícios e que os aspectos negativos do uso da inteligência artificial não prevaleça, ou seja, não aconteça. Bem, sobre a nossa apresentação a partir desse momento, como já disse, vamos tratar dos benefícios resultantes do uso da inteligência artificial. E, para efeito dessa nossa apresentação, nós levamos em conta trabalhos de pesquisa que nós realizamos a respeito deste tema. Nós, além de termos publicado artigos em vários sites e revistas relacionadas com a ciência e tecnologia, nós nos baseamos nesse trabalho de pesquisa que nós realizamos e nos artigos que nós publicamos para apresentar, como já fizemos no penúltimo vídeo, apresentando as consequências negativas e os riscos do uso da inteligência artificial. Agora nós vamos, baseados nessa mesma pesquisa, apresentar os benefícios que a inteligência artificial pode proporcionar. Nós, como já disse, elaboramos vários artigos e foi baseado nesses artigos que nós reunimos todo esse conjunto de informações que vamos passar para vocês. Bem, os artigos que nós utilizamos, que serviram de base para esta nossa apresentação, são os seguintes: Superinteligência artificial, seus benefícios e males e o que fazer para evitar seus maléficos impactos sobre a sociedade. Foi um artigo que nós publicamos no site do linkedin.com. Outro artigo de nossa autoria foi os benefícios e os riscos da singularidade tecnológica baseada na superinteligência artificial, que foi publicado no site do SlideShare. Um outro artigo de nossa autoria, Inteligência Artificial, usos nos sistemas produtivos e impactos sobre o mundo do trabalho, foi publicado no site socialismodemocrático.com.br. Publicamos também o artigo Rumo à Indústria do Futuro, que foi publicado no site do academia.edu. Outro artigo de nossa autoria, Inteligência Artificial
e a sua utilização na engenharia. Isso foi publicado no site do LinkedIn. Outro artigo de nossa autoria que serviu de base para essa nossa apresentação, a partir desse momento, tem o seguinte título: A Inteligência Artificial na Conquista Humana do Espaço, Suas Outras Aplicações e Seus Riscos. Isso foi publicado também no site do LinkedIn. Outra publicação de nossa autoria tem como título Educação com a Inteligência Artificial e as deficiências de sua aplicação no Brasil. Isso foi publicado no site do academia.edu. Bem, a análise de todos esses artigos permitiu constatar que são inúmeros benefícios que são e serão proporcionados pela superinteligência artificial a partir do seu desenvolvimento. Uma rede neural de um sistema de inteligência artificial é capaz de analisar mais de 1 bilhão de dados em poucos segundos, sendo uma ferramenta incrível para apoiar um tomador de decisões dentro de uma organização, garantindo assim a melhor opção entre as possíveis. Como os dados coletados são constantemente atualizados, os sistemas de inteligência artificial sempre atualizam também seus resultados, viabilizando que os gestores tenham acesso a informações recentes de variações ocorridas no ambiente de uma organização. O aprendizado de máquina, ou seja, o machine learning, é um campo de ciência da computação que dá aos computadores a capacidade de aprender sem serem explicitamente programados. Na análise de dados, o aprendizado de máquina é um método usado para conceber modelos e algoritmos complexos que se prestam à predição. Em uso comercial, isso é conhecido como análise preditiva. Esses modelos analíticos permitem que pesquisadores, cientistas de dados, engenheiros e analistas produzam decisões e resultados confiáveis e repetitíveis e descobrem insights ocultos através da aprendizagem de relacionamentos históricos e tendências de dados. Os computadores agora podem fazer cálculos complexos de engenharia, negociações nas bolsas de valores, na ordem de milissegundos. Carros automatizados estão aparecendo cada vez mais em nossas ruas e assistentes artificialmente inteligentes invadiram nossas casas. Os próximos anos vão nos apresentar ainda mais avanços com a superinteligência artificial, através de máquinas que podem aprender com suas próprias experiências, adaptar-se a situações novas e compreender abstrações e analogias. A inteligência de máquina de nível humano tem boa chance de ser desenvolvida até meados do século XXI, da qual pode resultar a superinteligência artificial. Nos últimos anos, meus amigos, assistimos a progressos surpreendentes em áreas como aprendizagem independente, previsão, navegação autônoma, visão computacional e gameplay de vídeo. Os próximos anos vão nos apresentar ainda mais avanços com a superinteligência artificial através de máquinas que podem aprender com suas próprias experiências, adaptar-se a situações novas e compreender abstrações e analogias. A inteligência de máquina comparável ou superior à do ser humano tem boas chances de ser desenvolvida até metade do século XXI, da qual pode resultar a superinteligência artificial. A superinteligência artificial será a primeira tecnologia a superar potencialmente os humanos em todas as dimensões. Até agora, os seres humanos tiveram o monopólio da tomada de decisões e, portanto, tinham controle sobre tudo.
Com a superinteligência artificial, isso pode acabar. 2045 é o ano previsto para a singularidade tecnológica, que marca o fim de uma era e o início de um novo ciclo humano, quando homem e máquina estarão integrados e quando a inteligência artificial superará e muito a inteligência humana. A tecnologia é a grande estrela da era digital, mas o homem é ainda o personagem principal. As máquinas aprendem tarefas humanas, e em 2029 se espera que a inteligência artificial e humanos serão iguais. Veja bem, daqui a 5 anos. Espera-se que a inteligência artificial se equipare à dos seres humanos. E em 2045, se espera que uma única máquina será mais inteligente do que toda a humanidade inteira. Bem, de início vamos falar sobre alguns dos benefícios proporcionados pela inteligência artificial, como, por exemplo, o seu uso na gestão, em sistemas produtivos industriais e também não só industrial, mas na agricultura e no setor de serviços, na engenharia, nas diversas áreas da engenharia, como nós vamos demonstrar, no suprimento de energia, na indústria espacial, no desenvolvimento científico e tecnológico, na medicina e na educação. Vamos começar falando sobre os benefícios da inteligência artificial com seu uso em gestão. As principais aplicações da inteligência artificial em gestão no momento são as seguintes. Primeiro, os chatbots, que utilizam a linguagem para conversar com as pessoas de maneira natural e pré-programada. Reconhece nomes e números de telefones e reproduzem o comportamento humano. Segundo, são as aplicações de gestão, que são úteis para identificar quais colaboradores estão desempenhando as tarefas com mais eficiência e com esse tipo de ferramenta auxiliar a tomada de decisão de gestores. Terceiro, o assistente pessoal, que é utilizado para marcar reuniões, horários na agenda e atividades do cotidiano, sendo uma das mais conhecidas a Siri, presente nos produtos da Apple. Quarto, são os mecanismos de segurança, tanto em ataques digitais quanto em situações do cotidiano, como eventos. Na parte digital, o exemplo mais comum é a Internet Bank. A quinta utilização e gestão diz respeito às predições, com máquinas equipadas com inteligência artificial, que pode ser utilizada em campanha de marketing, por exemplo, para prever diferentes cenários e possíveis resultados. A partir dos dados captados, o gestor terá mais informação à sua disposição para determinar os caminhos que a empresa deve seguir, de acordo com o resultado esperado da estratégia. Sexto, são vendas, a aplicação em vendas e marketing para proporcionar um atendimento de melhor qualidade ao cliente. A personalização do atendimento ao consumidor disponibiliza praticidade e conforto. O Machine Learning é uma aplicação em que o sistema aprende a agir por sua conta sem ter que ser programado para nova função. E, finalmente, uma outra aplicação da inteligência artificial em gestão está relacionada com o ensino, em que é utilizada a tecnologia da computação como professor, que fica disponível para os alunos 24 horas por dia. Então, em gestão, são essas as aplicações da inteligência artificial. São utilizadas em chatbots, aplicações de gestão, como assistente pessoal, um mecanismo de segurança, em predições, vendas e marketing e também no ensino.
Agora vamos falar sobre os benefícios da inteligência artificial com seu uso em sistemas produtivos. A inteligência artificial já está sendo bastante utilizada em sistemas produtivos. Eu lhes falei, isso se aplica à indústria, à agricultura e ao setor de serviços. A inteligência artificial pode substituir o ser humano nas atividades de produção e também pode aumentar ao máximo a sua produtividade. Os novos sistemas produtivos possibilitam fazer com que o processo de trabalho seja autoadaptável, que criam as condições para que se realize o trabalho conjunto, trabalho em equipe, homem-máquina. Modernamente, para atender pedidos personalizados e lidar com flutuações na demanda de um sistema produtivo, os trabalhadores podem compartilhar com robôs a execução de novas tarefas, sem ter que manualmente fiscalizar qualquer processo de produção. As mudanças são processadas automaticamente. Os avanços não estão ocorrendo apenas na produção industrial. Sistemas de inteligência artificial estão presentes em inúmeros setores de atividades, conforme já lhes falei. O potencial da inteligência artificial para transformar amplos setores econômicos é sem precedentes na história da humanidade. Segundo dados apresentados pela Accenture em uma de suas pesquisas, até 2035, a inteligência artificial contribuirá para um aumento de até 40% da produtividade do setor industrial, diminuindo custos e aumentando a produção de manufaturas ao redor do mundo. O panorama atual dos sistemas de inteligência artificial permite que eles entendam todo o processo produtivo de negócios e identifiquem de forma automática quais são os principais problemas que devem ser resolvidos. Os sistemas produtivos modernos exigem que os trabalhadores trabalhem com máquinas inteligentes para explorar o que os dois fazem melhor. Os trabalhadores são necessários para desenvolver, treinar e gerir várias aplicações de inteligência artificial. Ao atuar desta forma, os trabalhadores estariam habilitando os sistemas produtivos a operar como verdadeiros parceiros. Por sua vez, as máquinas inteligentes ajudariam os trabalhadores a elevar sua capacidade produtiva, tais como a habilidade para processar e analisar grande quantidade de dados de uma miríade de fontes em tempo real. Máquinas inteligentes aumentam a capacidade humana. Máquinas inteligentes e trabalhadores podem se constituir em parceiros que colaboram um com o outro para elevar seus níveis de desempenho. A quarta revolução industrial, a indústria 4.0, é caracterizada pela integração dos chamados sistemas cyberfísicos de produção, nos quais sensores inteligentes informam as máquinas como devem ser processados. Os processos devem governar-se em um sistema modular descentralizado. Os sistemas de produção inteligentes começam a trabalhar juntos, comunicando-se sem fio, seja diretamente ou por meio de uma nuvem na internet, a internet das coisas. Os sistemas rígidos de controle, centralizado da fábrica, agora dão lugar à inteligência descentralizada, com comunicação máquina a máquina, no chão da fábrica. Esta é a visão da indústria 4.0 da quarta revolução industrial. Entre as tecnologias usadas na indústria 4.0, destaca-se a inteligência artificial, que consiste na aplicação de análises avançadas e técnicas baseadas em lógica, incluindo o aprendizado de máquina para interpretar eventos, analisar tendências e comportamento do sistema, apoiar e automatizar decisões e agir. Então, são essas as considerações que teríamos a fazer com relação ao uso da inteligência artificial em sistemas produtivos. Agora vamos falar sobre os benefícios da inteligência artificial com seu uso na engenharia. A inteligência artificial na engenharia utiliza dados, monitora seus padrões,
cruza essas informações para gerar insights e reduz quase que completamente os erros advindos da mão de obra humana. Portanto, naturalmente, todo esse ecossistema facilita as tomadas de decisão envolvendo o projeto, independentemente da fase em que ele esteja. Isso porque o sistema é quem faz todo o trabalho analítico. Isto é, filtra a base de dados, mapeia processos, elimina erros e entrega ao responsável pelo projeto somente o que é pertinente, tendo base confiável. Assim, o gestor tem maior facilidade para tomar decisões assertivas e seguras em situações como cálculo de obras e projetos, definição de indicadores de desempenho, análise de orçamentos, dentre outras. A inteligência artificial está revolucionando diversas áreas da engenharia, tornando-se uma ferramenta valiosa para engenheiros em todo o mundo. Essa tecnologia pode ser aplicada em uma ampla gama de projetos, como nós vamos ver, desde o projeto, a análise de estruturas até a otimização de processos de fabricação. Em engenharia, as principais aplicações são as seguintes. Primeiro, em tarefas rotineiras, com o uso de robô capaz de reproduzir diversas tarefas humanas em um canteiro de obras, como na manipulação de materiais de construção e montagem das estruturas, sistematicamente com uma precisão milimétrica, com uma taxa de erro próxima de zero. Segunda aplicação é Big Data, que é uma tecnologia que pode ser aplicada para analisar a situação da obra nos mais diversos canteiros de obras. Outra aplicação é a impressão 3D, para montar estruturas pré-moldadas e pré-fabricadas. A quarta aplicação diz respeito a prédios inteligentes com inteligência artificial, que além do projeto da estrutura física, faz o planejamento de uma infraestrutura inteligente, capaz de facilitar a vida dos usuários desse prédio. A quinta aplicação diz respeito à gestão mais eficiente, com o uso do Robot Process Automation, RPA, ou seja, RPA, que é um robô criado para manipular sistemas digitais, realizar o cruzamento de dados e eliminar os erros que aconteceriam caso uma pessoa assumisse essa tarefa. E a sexta aplicação diz respeito ao atendimento ao cliente, para programar robôs de atendimento de clientes. A inteligência artificial, meus amigos, pode ser utilizada em engenharia. Primeiro, na análise de dados e previsões. Segundo, na otimização de design. Terceiro, no controle de processos e automação. Quarto, em simulações e modelagem. E quinto, na manutenção preditiva. A inteligência artificial é particularmente poderosa quando se trata de análise de dados e previsões. Engenheiros podem usar algoritmos de inteligência artificial para analisar grandes conjuntos de dados, identificar tendências, anomalias e insights ocultos. Por exemplo, em engenharia civil, a inteligência artificial pode ser usada para prever o comportamento de estruturas sob diferentes condições climáticas ou de carga. Na engenharia de produção, por exemplo, os engenheiros podem utilizar a inteligência artificial para prever quando as máquinas precisam de manutenção, minimizando o tempo de inatividade não planejado. Em engenharia elétrica, a inteligência artificial pode ajudar na análise de dados de consumo de energia, auxiliando na otimização do uso de recursos. A inteligência artificial, meus amigos, pode ser uma aliada poderosa no processo de otimização de design. Algoritmos de otimização baseados em inteligência artificial podem explorar uma ampla variedade de variáveis e restrições para encontrar as melhores soluções. Isso é particularmente útil em engenharia do produto e design industrial, onde a eficiência é essencial. Por exemplo, em engenharia automotiva,
a inteligência artificial pode ser usada para otimizar o design de veículos em termos de aerodinâmica, consumo de combustível e segurança. Na engenharia de materiais, a inteligência artificial pode ajudar a identificar materiais com propriedades ideais para aplicações específicas. A inteligência artificial também pode ser aplicada para melhorar o controle de processos e automação em engenharia. Os sistemas de controle, baseados em inteligência artificial, podem tomar decisões em tempo real com base em dados e feedbacks, melhorando a eficiência e a precisão em vários processos. Por exemplo, em engenharia de fabricação, a inteligência artificial pode otimizar o controle de máquinas e robôs em linhas de produção, reduzindo erros e aumentando a eficiência. Pode ser utilizada na engenharia de tráfego. A inteligência artificial pode ser usada na engenharia de tráfego para melhorar o controle de semáforos e sistema de transporte público, reduzindo o congestionamento. A inteligência artificial também é valiosa para a criação de simulações e modelos complexos. Engenheiros podem usar a inteligência artificial para criar modelos preditivos detalhados, que representam sistemas complexos da vida real. Isso é útil em diversas áreas. Por exemplo, na engenharia de software, a inteligência artificial pode ser usada para simular o comportamento de sistemas complexos antes da implementação. Por exemplo, no setor aeronáutico, pode-se simular o comportamento de uma aeronave antes de colocá-la em voo. Em engenharia aeroespacial, a inteligência artificial pode auxiliar na simulação de voo e no projeto de aeronaves. A manutenção preditiva é outra aplicação crucial da inteligência artificial em engenharia. É através da análise de dados em tempo real, algoritmos de inteligência artificial podem prever quando equipamentos ou sistemas estão prestes a falhar, permitindo a intervenção antes que ocorram problemas graves. Então, através do sistema de inteligência artificial, será possível identificar antecipadamente quando um equipamento ou um sistema poderá falhar, possibilitando a sua intervenção antes que essa falha aconteça. Isso, por exemplo, em engenharia de energia, a inteligência artificial pode monitorar turbinas eólicas, por exemplo, para identificar desgaste e agendar manutenção. Isso não só em turbinas eólicas, mas turbinas hidráulicas também. E qualquer tipo de equipamento, por exemplo, um transformador, um grande transformador de uma subestação importante, que é possível prever se esse transformador poderá falhar e, com isso, tomar as providências necessárias para lidar com esse tipo de problema. Em engenharia mecânica, a inteligência artificial pode prever quando componentes de máquinas precisam ser substituídas. É também uma outra alternativa. Quer dizer, prever não só quando a máquina pode falhar, mas também quando uma determinada máquina ou equipamento terão que ser substituídos. Bem, sobre engenharia, esses são os aspectos principais que eu teria a observar sobre os benefícios proporcionados pela inteligência artificial. Os benefícios da inteligência artificial no suprimento de energia é o que nós vamos abordar a partir desse momento. Na área de energia, a inteligência artificial pode ser utilizada para otimizar a distribuição e o gerenciamento da rede elétrica, garantindo o fornecimento de energia de forma eficiente e segura. Outra aplicação promissora da inteligência artificial na engenharia elétrica é no desenvolvimento de redes inteligentes. Essas redes inteligentes integram fontes de energia renováveis, sistemas de armazenamento de energia e tecnologia de comunicação avançadas para otimizar a distribuição e gestão de energia.
A inteligência artificial generativa está se destacando como uma ferramenta inovadora em diversos setores. E o setor de energia não é exceção. A inteligência artificial generativa usa metodologias de aprendizagem profunda para gerar novos dados e amostras, como imagens digitais e textos, a partir de descrições em linguagem natural conhecidas como prompts. Com a crescente necessidade de soluções inteligentes e eficientes para lidar com os desafios energéticos globais, a inteligência artificial generativa oferece uma gama de aplicações promissoras, desde a otimização de redes elétricas até a criação de simulações realistas para o desenvolvimento de novas fontes de energia. Essa tecnologia está revolucionando a forma como produzimos, distribuímos e consumimos energia. A inteligência artificial generativa pode ser usada para criar designs otimizados de parques solares e turbinas eólicas. Ao considerar variáveis como padrões de vento, incidência solar e topografia do terreno, os algoritmos generativos podem gerar layouts que maximizam a geração de energia. Isso não apenas aumenta a eficiência, mas também ajuda na mitigação de impactos ambientais. Diferentemente dos sistemas convencionais de inteligência artificial, que são projetados para responder a perguntas ou realizar tarefas específicas com base em dados existentes, a inteligência artificial generativa é capaz de criar novos dados, imagens, textos ou outros materiais que não existiam antes. Ela aprende a partir de um conjunto de dados e pode gerar saídas originais e realistas que se assemelham ao que foi aprendido. Uma das áreas mais críticas para o setor da energia é a otimização das redes elétricas. A inteligência artificial generativa pode ser aplicada para criar simulações e modelos que melhoram a eficiência operacional e a confiabilidade das redes. Algoritmos generativos podem analisar dados históricos de consumo de energia, condições meteorológicas e outros fatores para prever demandas futuras de energia com alta precisão. Isso permite que as empresas ajustem a produção e distribuição de energia de forma mais inteligente, reduzindo custos e evitando sobrecargas. A inteligência artificial generativa pode analisar uma variedade de dados, incluindo tendência de mercado, padrões sazonais, condições climáticas e eventos geopolíticos, para prever os preços futuros de energia. Quando eu falo em eventos geopolíticos, por exemplo, um conflito no Oriente Médio. Por exemplo, eu falei sobre os eventos geopolíticos, eu falei de conflitos, por exemplo, no Oriente Médio, que pode impactar sobre a oferta de petróleo e a elevação dos preços do petróleo no mercado internacional. Prever os preços futuros de energia também. Essas previsões são valiosas para operadores de rede, traders e consumidores, permitindo que tomem decisões informadas sobre contratos, investimentos e consumo. A manutenção de infraestrutura de energia é fundamental para evitar falhas e interrupções no fornecimento. A inteligência artificial generativa pode ser empregada na manutenção preditiva, onde algoritmos analisam dados de sensores em tempo real para prever quando equipamentos precisam ser de reparos ou substituição. Isso reduz o tempo de inatividade não planejado, aumenta a vida útil dos ativos e melhora a segurança geral das operações. As empresas de energia podem usar a inteligência artificial generativa para simular uma variedade de cenários. Ao planejar a integração de armazenamento de energia em larga escala, os algoritmos podem simular diferentes configurações e capacidades para identificar a melhor abordagem. Isso economiza tempo e recursos, permitindo que as empresas
testem várias opções virtualmente antes de realizar investimentos reais. A inteligência artificial generativa está desempenhando um papel cada vez mais importante na transformação do setor de energia, desde a otimização de redes elétricas até o design de sistemas de energia renovável e previsão de preços. Suas aplicações são diversas e promissoras. No entanto, é importante observar. É importante abordar os desafios de forma proativa, garantindo que a implementação dessas tecnologias seja ética, transparente e focada em resultados positivos para a sociedade e o meio ambiente. Com o uso responsável, a inteligência artificial generativa tem o potencial de impulsionar a eficiência energética e acelerar a transição para um futuro energético mais sustentável. Agora nós vamos falar sobre os benefícios da inteligência artificial com seu uso na indústria espacial. Bem, a inteligência artificial já está sendo amplamente utilizada pela indústria espacial. E essa sua aplicação está ocorrendo nas operações de satélites, no processamento de dados de observação da Terra e nas viagens interplanetárias. Com relação às operações de satélites, a inteligência artificial é utilizada em particular para auxiliar a operação de grandes constelações de satélites e minimizar o erro humano e custos de operação com o pessoal. Agências espaciais, como a NASA e a ESA, a Agência Espacial Europeia, têm desenvolvido novos procedimentos de automatização baseados em inteligência artificial para reduzir a carga de trabalho dos operadores. A automação dos segmentos terrestre e espacial reduzirá a necessidade de intervenção humana, especialmente para grandes constelações de satélites e viagens interplanetárias, como, por exemplo, o sistema de manobras automatizadas para prevenir colisões. Com relação ao processamento de dados de observação da Terra, os satélites de observação da Terra hoje em dia têm a capacidade de capturar um volume alto de dados. No entanto, esse fator aumenta a demanda de sistemas de gestão, armazenamento e processamento de dados. O processo de downlinking, que é o sinal de telecomunicações, ou a informação que ele transmite de dados de satélite para as estações terrestres, até certo ponto ainda enfrenta limitações, que variam desde os limites fundamentais do número de vezes que um satélite pode sobrevoar um local determinado, a cobertura de estações terrestres e até limitações de interoperabilidade entre sistemas de segmentos terrestres e aplicativos de utilizador final. O que tem sido muito comum hoje em dia é o treinamento de modelos de inteligência artificial para detectar nuvens e corrigir imagens por elas cobertas. Além disso, esses modelos também são treinados para facilmente analisar um número alto de dados e identificar objetos. Quanto às viagens interplanetárias, os rovers lançados mais recentemente para explorar Marte têm os computadores de bordo equipados com inteligência artificial que os possibilita serem autônomos para navegar e conseguirem tomar decisões caso não tenham comunicação ou comandos de humanos por algum tempo. Missões robóticas da NASA e de outras agências espaciais já usam inteligência artificial para obter maior eficiência e resultados de melhor qualidade em suas pesquisas. Como exemplo, podem ser citados rovers com capacidade de locomoção para analisar uma área maior de um planeta ou lua, e landers, que pousam sobre um planeta ou lua para analisá-lo em loco, que examinam as crateras marcianas e as sondas e telescópios espaciais que se dedicam à descoberta e análise de exoplanetas, ou seja, os mundos existentes em outros sistemas estelares. As tecnologias empregadas no programa Artemis também são dotadas de algoritmos específicos de aprendizagem de máquina, desde os instrumentos mais básicos até os trajes que serão usados pelos astronautas nas missões tripuladas à Lua, especialmente no que diz respeito aos recursos de suporte à vida. O programa Artemis, desenvolvido pela NASA, visa levar o ser humano mais uma vez para a superfície da Lua. O programa visa aprofundar as pesquisas a respeito do nosso satélite natural e do sistema solar, além de aumentar o tempo de permanência dos astronautas no espaço como parte importante de preparação
para uma próxima missão de grande porte que tem como destino o planeta Marte. Já presente em diversas missões de exploração espacial, a inteligência artificial poderá tornar possível a vida humana em outros planetas. Para que os seres humanos consigam viver, principalmente sobreviver em qualquer lugar da Terra, em qualquer lugar fora da Terra, é preciso que o mundo escolhido proporcione condições iguais ou pelo menos semelhantes às do nosso planeta, como a atmosfera, a temperatura, a topografia, etc. Marte, nem nenhum outro planeta do Sistema Solar é parecido com a Terra, motivo pelo qual, para tornar possível sua colonização, é necessário terraformá-lo, ou seja, reproduzir naquele lugar um ambiente que ofereça as premissas mínimas de sobrevivência da espécie humana. A terraformação será um dos avanços da nova era da exploração espacial, com participação fundamental da inteligência artificial. A terraformação, a adaptação da atmosfera, da temperatura, da topografia e da ecologia de um planeta a um satélite natural para deixá-lo em condições de sustentar um ecossistema com seres da Terra é apenas um dos avanços esperados para a nova era da exploração espacial. Além do incremento de novos materiais e da produção de complexos foguetes de propulsão de ponta, a inteligência artificial está presente em todas as cadeias da indústria espacial. Sem ela é impossível avançar. É preciso observar que a inteligência artificial na exploração espacial impulsiona a evolução e aproveitamento de diferentes tecnologias na Terra. A exploração espacial está promovendo um acentuado avanço na ciência, particularmente na pesquisa de novos materiais e processos. Por exemplo, a aplicação de um modelo bioquímico no espaço é totalmente diferente do que é feito na Terra. Isso abre caminho para a elaboração de novos medicamentos e tratamentos. Os desafios humanos de conquista do espaço levam à resolução de problemas complexos, beneficiando toda a humanidade. Com o avanço da computação quântica, que utiliza a mecânica quântica para resolver problemas complexos, mais rapidamente do que os computadores tradicionais, indispensável para viagens espaciais mais complexas, a humanidade vivenciará muito provavelmente o advento da quinta revolução industrial que ocorrerá no espaço. Quanto aos benefícios da inteligência artificial, com uso no desenvolvimento científico e tecnológico, é importante observar que a evolução humana tem que contar com a ciência e a tecnologia. À medida que as tecnologias da computação avançam, ao lado da biotecnologia, há uma crescente convergência entre as duas na forma de interfaces neurais. E no futuro pode abrir a porta para conectar a mente humana diretamente a uma inteligência artificial, a fim de facilitar maior aprendizado, transferência mental e superar condições neurológicas. Isso significa dizer que a ciência e a tecnologia contribuiriam para a própria evolução humana e tornar uma evolução dirigida e planejada. Esta evolução seria não somente biológica, mas também tecnológica. A ciência e a tecnologia possibilitariam também a manipulação genética da espécie humana, com a possível criação em laboratório de novos genes, que modificariam o código genético para serem capazes de bloquear a replicação de vírus, tornando nossas células imunes a ataques. Esta seria uma das formas de proteger os seres humanos de futuras pandemias. A modificação do genoma humano aumentaria gradualmente até finalmente transformar o ser humano em uma espécie biológica, em uma nova espécie biológica. A superinteligência artificial teria um grande papel nisso. A superinteligência artificial poderá contribuir, portanto, para realizar avanços científicos e tecnológicos com a utilização da biotecnologia, da nanotecnologia e da neurotecnologia, para aumentar a capacidade cognitiva e superar limitações físicas e psicológicas dos seres humanos. A inteligência artificial poderá contribuir decisivamente para o avanço científico e tecnológico, visando dotar a humanidade de recursos necessários para enfrentar seus problemas de sobrevivência. A superinteligência artificial poderá contribuir decisivamente para o avanço científico e tecnológico, visando dotar a humanidade dos recursos necessários para enfrentar as ameaças internas da sua sobrevivência, provocadas pelas forças da natureza oriundas do planeta Terra, como o esfriamento do núcleo do planeta,
que pode levar à perda do campo magnético terrestre, a erupção de supervulcões, a reversão dos polos magnéticos da Terra, durante a qual haverá a perda do campo magnético terrestre, mudanças climáticas e pandemias, as ameaças à sobrevivência da humanidade vinda do espaço, como o impacto de asteroides e cometas sobre o planeta, a emissão sobre a Terra de raios cósmicos, especialmente os raios gamas, oriundos da explosão de estrelas supernovas, colisão sobre o planeta Terra de planetas órfãos, afastamento da Lua em relação à Terra, a colisão entre as galáxias Andrômeda e Via Láctea, a morte do Sol e o fim do universo que vivemos, bem como possibilitar a colonização humana de novos habitats no sistema solar e fora dele, em busca da sua sobrevivência. Com máquinas mais inteligentes do que os humanos, com a superinteligência artificial, a humanidade poderá se utilizar delas para solucionar problemas científicos e tecnológicos que assegurem a sobrevivência da espécie humana, até mesmo com o fim do universo que vivemos, ao abrir caminho para universos paralelos. Quanto aos benefícios da inteligência artificial com seu uso na medicina, é importante observar que, no momento, as principais aplicações são, primeiro, na cirurgia robótica e assistida por inteligência artificial, através do qual robôs podem analisar dados de prontuários pré-operatórios para guiar o instrumento de um cirurgião durante a cirurgia, que é considerada minimamente invasiva para os pacientes. Segunda aplicação seriam auxiliares virtuais de enfermagem, em que os enfermeiros virtuais estarão disponíveis, podendo responder perguntas, monitorar pacientes e fornecer respostas rápidas. Terceira aplicação, auxílio ao julgamento ou diagnóstico clínico, em que algoritmos examinam registros médicos, hábitos e informações genéticas de pacientes. Quarta aplicação diz respeito ao fluxo de trabalho e tarefas administrativas, com o uso de tecnologias que podem ajudar a solicitar exames, prescrever medicamentos e escrever anotações em gráficos. E, finalmente, a análise de imagens médicas, com o uso de um algoritmo que pode analisar digitalizações em 3D até 1000 vezes mais rápido do que é possível hoje. Finalmente, o último dos benefícios da inteligência artificial que vamos apresentar diz respeito ao seu uso na educação. Os benefícios da inteligência artificial na educação diz respeito a novas ferramentas de pesquisa para os alunos, pode servir de novas ferramentas de pesquisa para os alunos, possibilita o aprendizado pelo aluno em qualquer hora e qualquer lugar, proporciona também um ensino personalizado, ou seja, atendendo às necessidades e às características específicas de cada aluno. Quarto, a conexão com outras culturas e idiomas, que a inteligência artificial pode proporcionar. A automação das avaliações, que as avaliações poderão ser feitas de forma automática, com o uso da inteligência artificial. E sexto, a gestão escolar data-driven, quer dizer, baseada em dados, a gestão escolar baseada em dados. Então, esses são os benefícios da inteligência artificial com uso na educação, e esta é uma ferramenta importantíssima como ferramenta de pesquisa para os alunos, e não só utilizando o Google, mas também o ChatGPT. E com essa ferramenta, os alunos podem visitar bibliotecas e, depois de uma leitura de minutos em alguns sites da internet, isso pode ser resolvido em poucos segundos, depois de uma pergunta ao ChatGPT. O aprendizado em qualquer hora, em qualquer lugar, isso é possibilitado devido às tecnologias digitais. O aluno pode aprender em sua casa, acessando os sites, né, que sejam importantes para o seu aprendizado. O ensino personalizado, isso se aplica não só a alunos brilhantes,
mas também alunos com problemas. Quer dizer, e a partir dos dados que se tem do desempenho dos alunos, a unidade escolar poderá atuar no sentido de ajudar os alunos com problemas e também auxiliar os alunos brilhantes no sentido dele avançar cada vez mais no seu aprendizado. A conexão com outras culturas e idiomas é possibilitada pelo sistema de tradução baseado em inteligência artificial e a automação das avaliações é possibilitada porque o sistema não só dispensa a correção manual das avaliações, como também gera feedback automático para os alunos e relatório de resultados para os professores e diretores da escola. E com relação à gestão escolar baseada em dados, a inteligência artificial favorece a gestão escolar, porque as plataformas educacionais coletam, analisam e apresentam em painéis intuitivos diversos dados sobre os estudantes. E com isso possibilita intervir sobre o trabalho educativo a ser desenvolvido por aquela unidade escolar. Então, isso permite fazer com que haja um acompanhamento pedagógico por parte da escola e é um instrumento importante no combate à evasão. Finalmente, vamos às conclusões. Quais são as conclusões que nós podemos extrair de tudo isso que acabamos de falar? E com bastante evidenciada que são inúmeros os benefícios proporcionados pela inteligência artificial à sociedade. O seu uso em gestão, em sistemas produtivos, na engenharia, no suprimento de energia, na indústria espacial, no desenvolvimento científico e tecnológico, na medicina e na educação. Todos os benefícios proporcionados pela inteligência artificial à sociedade que acabamos de descrever devem levar em conta o princípio do bem comum. Isto é, na busca do progresso econômico e do bem-estar da humanidade. São essas, meus amigos, então, as considerações que eu teria a fazer a respeito desse tão relevante tema que acabamos de abordar. Deixo aqui meu abraço fraternal para todos.